Bom dia, queridos alunos. Nós vamos estudar hoje equações logarítmicas. O que é uma equação logarítmica? É toda equação que tem uma incógnita ou no logaritmando, ou na base, ou em ambos. Mas, para tanto, a gente precisa estar atento à condição de existência do logaritmo, que é o quê? Logaritmando tem que ser positivo, ou seja, b positivo, e a minha base tem que ser positiva e diferente de 1. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, tá, para vocês. No primeiro exemplo, notem que eu tenho uma equação onde o primeiro membro é um logaritmo e o segundo membro é um número real. Para isso, a gente vai usar aquela regrinha da voltinha, tá? Da definição de logaritmo, ó. Vou pegar 2 elevado a 1 igualo a x menos 6, tá bom? Ou começo com x menos 6 igual a 2 elevado a 1, tá? A ordem não vai alterar nada, não. Antes da gente começar a nossa resolução, a gente tem que primeiro começar com a condição de existência. Então, a condição de existência, que a gente vai chamar de CE, ela é aplicada sempre aonde aparece o x na sua equação. Se o x aparecer no logaritmando, você usa essa regra aqui, ó, logaritmando maior que zero, tá? Se o x aparecer na base, você vai usar essa outra regra, a regra aqui, tá? Que a sua base vai ser positiva e diferente de 1, tá bom? Então, como a minha incógnita está aparecendo no logaritmando, eu vou utilizar essa primeira condição aqui, tá? Ou seja, o meu logaritmando x menos 6 tem que ser maior que zero, certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma inequação simples, né? Eu mantenho x maior, esse menos 6, passei para o outro lado, 6 positivo, tá? Já tenho a minha condição de existência. Agora eu vou resolver a minha equação pela definição de logaritmo. Por quê? Porque no primeiro membro eu tenho um log e no segundo membro eu tenho um número real, tá? Então, ficaria como? X menos 6 igual a 2 elevado a 1, tá? 2 elevado a 1. X menos 6 igual, vou resolver a potência. 2 elevado a 1, 2. E aí ficou uma equaçãozinha simples, tá? Do primeiro grau, que aí vai ficar como? X igual a 2. Esse menos 6, eu vou passar para o outro lado, mais 6, tá? 2 mais 6, 8. Antes de dar o meu conjunto de solução, você volta para a condição de existência. Qual a condição de existência? O meu x tem que ser maior do que 6, tá? Então, eu obtive x8. Aí eu vou perguntar, 8 é maior que 6? Sim, beleza. Então, o 8 serve para ser o meu conjunto de solução, tá? Então, lembrando, gente, o seu x tem que satisfazer a condição de existência. Por exemplo, se eu achasse aqui um x igual a 4. 4 é maior que 6? Claro que não. Então, nesses casos, o meu conjunto de solução seria o conjunto de solução vazio, tá? Então, toda vez que o seu x não satisfizer a condição de existência, o conjunto de solução é vazio. Eu não posso esquecer disso. Vamos agora para o nosso exemplo 2. Notem que no nosso exemplo 2, eu tenho uma igualdade de log, diferente desse primeiro exercício aqui, tá? Então, como eu tenho uma igualdade de logaritmos, eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar aqui esses logs, tá? E igualar os logaritmandos. E é isso que a gente vai fazer.
Então, a gente vai igualar os logaritmandos, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu tenho log no primeiro membro e tenho log no segundo membro. Então, vamos igualar os logaritmandos. No primeiro membro, meu logaritmando é 3x menos 3, igual. No meu segundo membro, o meu logaritmando é 9, tá? Antes de fazer isso, vamos lá fazer a nossa condição de existência, tá? É bom sempre fazer no início, tá? Porque aí você já fica respaldado já para te orientar no seu resultado final, no seu conjunto de solução. Então, vamos lá. Aonde que eu estou vendo x? Só estou vendo x no logaritmando. Qual a condição para x no logaritmando? Ele tem que ser positivo. Então, vou pegar 3x menos 3 maior que zero, tá? E aí, vou pegar o quê? 3x maior. Esse menos 3 passa para o outro lado positivo. E esse 3 que está multiplicando x, vou jogar aqui para baixo dividindo, tá? Então, a minha condição de existência é 3 dividido por 3, 1. O valor que eu achar para x tem que ser maior do que 1, certo? Então, vamos voltar para lá. Igualei os logaritmandos. 3x menos 3 igual a 9. E aí ficou uma equação do primeiro grau, né? Vou separar quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Então, vamos aqui. Quem tem x aqui é o 3x igual a 9. Esse menos 3, vou passar para o segundo membro, somando, mais 3. 3x, 9 mais 3, 12. X é igual a 12, o 3 que está multiplicando passa para baixo, dividindo. X igual 12 dividido por 3 vai dar 4, tá? Aí agora eu vou conferir com a minha condição de existência. 4 é maior que 1? Sim, beleza. Então, o meu conjunto de solução pode ser o 4. Tá bom? Entendido até aí? Agora nós vamos passar para o exemplo 3. No nosso exemplo 3, nós vamos precisar fazer uso de uma variável auxiliar. Por que isso? Porque se você observar esse logaritmo aqui, dessa equação que ele quer resolver, eu tenho que um coeficiente com e elevado ao quadrado, um outro acompanhando x e um outro que é termo independente, igual a zero. Isso faz lembrar você de quê? De uma equação do segundo grau. Então, eu vou usar uma variável auxiliar chamada y, tá? O que eu observo? Que aqui eu tenho log de x na base 3, aqui também tenho log de x na base 3. Então, eu posso chamar esse log de x na base 3, posso chamar de y, tá? Vou guardar essa informação para usar logo mais, tá? Então, agora eu vou fazer as substituições, Eu vou trocar esse log de x na base 3 por y e vou trocar esse log de x na base 3 por y. Então, aqui ficou com y, trocando ao quadrado, menos, trocando aqui, y menos 6 igual a zero, tá? Aonde tinha log de x na base 3, na minha equação logarítmica, eu troquei por y. E aí, eu fiquei com uma equação do segundo grau na variável y, tá? Como é que a gente vai resolver? Eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, mas quem quiser fazer soma e produto, fique à vontade, tá? Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Quem esqueceu do ABC,
a gente pode relembrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no passo a passo, porque quem esqueceu de equação do segundo grau, né, da resolução, pode lembrar, e quem nunca aprendeu vai aprender agora, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, gente, no passo a passo. Quem quiser fazer direto, pode fazer direto, é uma opção que você tem. Então, vamos lá. O A é o coeficiente ou número que multiplica y ao quadrado. Que número é esse que está oculto aqui? É o número 1. Então, meu A vale 1. O B é o coeficiente que multiplica o y. No caso, é menos 1 que está oculto. Menos 1. E o meu C é o meu termo independente que está sozinho, sem letra, ou sem variável, que é o menos 6. Agora eu vou só fazer as substituições aqui no passo a passo. Quem é o meu B? Menos 1. Está ao quadrado, vou colocar o quadrado. Menos, repito o 4, que é fixo da fórmula, e troco o A. Quanto vale o meu A? Vale 1. Quanto vale o meu C? Vale menos 6. E agora? Todo número elevado ao quadrado, ele é positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Aqui eu vou fazer esse jogo de sinal, ó. Menos vezes esse menos vai dar mais. E aí, multiplico os três números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, meu delta é 1 mais 24, delta 25, tá? Para quem esqueceu, a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara, tá? Nossa fórmula de Bhaskara. Então, agora eu vou fazer as substituições na variável y, porque a gente está trabalhando na variável y. Então, vou trocar só esse x por y aqui, tá? Y igual menos da fórmula. Quanto vale nosso b, ó? B menos 1, vou botar no parêntese, mais ou menos, raiz. Quanto vale nosso delta? 25. Traço de fração, 2 vezes. Quanto vale nosso A? O nosso A vale 1. Tá? Continuando aqui, y igual. Menos com esse menos, mais 1, mais ou menos. Raiz de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Quando chega aqui, eu vou determinar o meu y' e o meu y duas linhas, tá? Como é que eu vou fazer isso, gente? Vocês estão percebendo que aqui eu tenho mais ou menos, certo? Então, meu y' vai ser toda a minha fração com sinal de mais. Então, vai ser 1 mais 5 sobre 2. E o meu y, duas linhas, vai ser toda a minha fração com sinal de menos. 1 menos 5 sobre 2. Quando chega aqui, eu vou fazer o quê? 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Achei a minha primeira raiz. Agora, para o y, duas linhas. 1 menos 5, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Achei a minha segunda raiz, tá? Aí você vai perguntar, Josi, acabou? Não, não acabou. Por que não acabou? Porque lá em cima, lembra que a gente utilizou uma variável auxiliar? Então, eu achei os valores da variável auxiliar. E não é isso que eu quero. Eu quero o valor de x, tá? Esse que está presente na minha equação logarítmica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a variável auxiliar e vai testar esses dois valores aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, primeiro eu vou testar para o 3, tá? Vamos testar para 3, para y igual a 3, tá? Vamos testar aqui, y igual a 3. Volto aqui, ó, na minha variável auxiliar,
log de x na base 3 igual a y, tá? E vou trocar esse y por 3, tá? Então, igual a 3. Como é que eu resolvo isso? Definição de logaritmo, tá? Então, vai ficar o quê? X igual a 3 ao cubo. Ou 3 ao cubo igual a x. Ó, 3 ao cubo igual a x. Só troquei a ordem para o x ficar logo no início. X igual 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Agora sim, achei o valor do x. Agora, a gente vai testar aqui para o y igual a menos 2, tá? Menos 2. Vamos testar aqui. Vamos lá voltar de novo aqui, ó, na minha variável auxiliar que eu utilizei. Log de x na base 3 igual a y. Log de x na base 3 igual, agora eu vou testar o menos 2, certo? Então, olha lá, fazendo a voltinha, tá? 3 elevado a menos 2 é igual a x, certo? Como é que eu resolvo essa potência negativa? A regra é o seguinte: você inverte a base e troca o sinal do expoente. O 3 sempre tem um oculto aqui, tá? No denominador. Então, quando eu viro, vai ficar 1 terço elevado a 2 positivo, tá? Como é que eu resolvo isso? 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 1 nono. Agora sim, eu vou para a minha condição de existência, tá? Que eu tinha que ter feito aqui no início, mas vamos fazer agora. Qual é a minha condição de existência? Qual é a única incógnita que eu estou vendo? Estou vendo o x, certo? E o x está onde? Está no logaritmando. Então, se o x está no logaritmando, a condição de existência é que o x seja maior que zero, certo? Essa é a minha condição de existência. Então, vamos lá. Vamos analisar os valores de x que eu encontrei. Eu encontrei x 27 e vou testá-la na minha condição de existência. 27 é maior que zero? Beleza, tá? Verdadeiro. Então, ele serve para o meu conjunto solução. Agora, vamos testar um nono. Um nono é maior que zero? Beleza, verdadeiro. Então, ele serve para o meu conjunto solução. Logo, o meu conjunto solução seria quem? Do menor para o maior, 1 nono e 27. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volta no vídeo, revê o vídeo com calma e você vai conseguir se sair muito bem, tá? Até a próxima, fica com Deus. Beijinho.